da padaria, tem que cumprimentar a moça do caixa, tem que dizer obrigado. Então aí a gente vai usando isso no contexto social e a criança vai desenvolvendo, tá? Adquiriu uma habilidade, você viu lá, é de um para um, pinta lá de um para um de amarelinho, já está em grupo, pinta outro grupo também de amarelinho, a hora que você colorir de três, os três quadradinhos, lá na frente você anota a data. Eu anoto aqui, ó, só para eu saber que data que teve evolução, tá? Então eu venho aqui, ó, já faz de um para um comigo, já faz em grupo, já faz no contexto social, eu venho aqui, ó, data, tá. Aí eu já sei que nessa data eu tirei essa coisa do programa e coloquei outra. Eu uso esse esquema de cores que para mim visualmente é mais fácil entender e me organizar. Então, roxinho lá, vocês escolhem. Foi o roxinho que já é evolução, preto que eu não fiz ainda e vermelho que está sendo treinado. Que aí eu bato o olho, eu sei. Né? O que está sendo treinado, o que já tem, o que não tem, tá? Tem comportamentos que são pivotais, né? A gente chama assim. Que são habilidades que às vezes você treina ela e uma vez ela desenvolvida, outras emergem sem treinamento, tá? Então, por exemplo, quando a gente ensina uma criança a ler, né? Você ensina ela a ler. A partir do momento que ela lê, um monte de outras coisas acontecem. Então, se ela sabe ler, ela pode, às vezes, aprender a fazer bolo. Eu não ensinei ela a fazer bolo, mas ela conseguiu pegar uma receita e seguir. Entendeu? Então, assim, tem algumas habilidades que a gente ensina e que, a partir dela, outras vão emergindo, tá? Sem treino. E nas habilidades sociais isso acontece muito. Né? Então a gente vai ensinando algumas e às vezes você vai ver que na hora que você chegar lá no nível 2 você vai falar, nossa, olha, eu já está fazendo isso aqui e eu nem treinei. Você vai lá e pinta, porque se ela já está fazendo, você não vai precisar fazer só para testar de novo. Pivotal. Pivotal. Tá? Com ele. Uhum. Toda folha de programa a gente é que monta. E ela é individualizada. Lógico que ela tem um template, né? Você tem um modelo e que você vai adaptar ela de acordo com a demanda daquela criança. Mas cada criança, sabe, cada folha daquela era feita para o fulano, para o beltrano, para o ciclano. Às vezes, até mesmo aquelas que são comuns, tipo de coordenação motora fina, por exemplo, recorte com tesoura. Mas um já sabe cortar, então o outro não consegue nem pegar na tesoura. Aí eu preciso colocar lá fases. Então, primeiro posicionar a tesoura no dedo, depois ele tem que dar conta de posicionar e abrir e fechar, depois ele tem que dar conta, entendeu? Ou primeiro usar a tesoura com mola, depois tesoura sem mola. Aí tudo eu tenho que estruturar no programa. Aí nesse workshop, eu combinei com o Daniel, que aí eu vou ensinar vocês a fazer o programa. Aí a primeira supervisora minha tinha. Deixou, a gente fez lá e ela disse que estava tudo certo, mas aí a outra veio corrigindo, lapidando. Falou, tá errado, você não pôs como que corrigir erro, você não colocou o critério, padronizou o critério de evolução, porque às vezes tem habilidades, a gente normalmente, critério de evolução de uma habilidade é tipo em torno de 80% de acerto, 3 dias consecutivos. Né? A maioria das habilidades são mais ou menos por aí assim. Aí tem algumas habilidades que não dá para ser 80%, tem que ser 100%. Porque às vezes aquela habilidade te põe em risco, se você não tiver. Entendeu? Então, tipo, colocar o dedo na tomada. Tem que ter 100% de acerto todas as vezes. Se você colocar um dia, uma vez, vai dar ruim. Então, aí a gente tem que aprender a identificar o que pode ser. Por que a gente trabalha com 80%? Porque a gente não é perfeito. Né? 80%, 100% das vezes a gente consegue voltar à calma e à plenitude rapidamente? A gente consegue se reequilibrar sozinho, sem a ajuda de ninguém? Não, às vezes a gente precisa chorar no colo de alguém, às vezes a gente precisa. Né? Então a gente põe 80% de tudo, porque ninguém é 100% em nada. Né? Então, quando vai montar o programa, você seleciona, tem que estar, o plano de intervenção da criança tem que conter atividades das 5 áreas do desenvolvimento, das principais: cognitivo, linguagem, motor, socioemocional e comportamento adaptativo, tá? E aí a gente tem que selecionar prioridades dentro de cada área.
Ah, e aí, por que que os instrumentos são importantes? Quando você tem os instrumentos, as escalas e você usa. Você vai pegar daquilo que você avaliou, vai achar onde estão as janelas e você vem cobrindo aquelas janelas. Entendeu? Então simplifica a vida de todo mundo. Quando você pega uma idade, tem um tópico tal, ele não consegue, o tal ele consegue. Então começa treinando nesse. E aí, como ele já vem por idade, por data, assim, cronologicamente, seguindo o desenvolvimento neurológico da criança, você vem seguindo de baixo para cima. Você vem construindo as lacunas que tem de baixo para cima. Né? E aí é interessante você ter o controle disso em planilhas. Né? Fazer planilha do idade, da evolução, fazer planilha do FibMap, fazer planilha de tudo para você vir pintando. Porque aí na supervisão, sentou lá na supervisão, aí evolui o programa tal. Você vai lá no computador, seu, pinta quadradinho tal. Porque isso poupa a gente de ter que ficar fazendo reavaliações. Aí a nossa avaliação, ela é um contínuo. Ela é um contínuo que, da primeira semana de supervisão com seu AT até acabar, você vem ali pintando. Aí quando você precisa apresentar um relatório para a família, você só precisa pegar e escrever, e mostrar, e colocar o gráfico, e falar aqui, ó, melhorou tantos por cento disso, tanto daquilo, isso aqui, tá? Então, nas habilidades sociais, é a mesma coisa. Isso aqui é um instrumento imenso. Vocês vão demorar muito tempo para poder finalizar um instrumento desse, né? Mas são as habilidades que a gente precisa que uma pessoa, que um ser humano tenha, né? De habilidades sociais. E a gente vai pegando de 3 a 3, 4 e colocando no programa para ser treinado todos os dias. Na análise de comportamento, aquele programa ele é feito todos os dias. Às vezes a gente entrega a pasta para os ATs assim, né? Porque a pasta fica grossa. Porque como é um programa por comportamento, ela fica grossa. Aí eles olham, assim, se assustam e falam assim, mas assim, não, é a pergunta que você sabe que ele não entendeu nada do que você falou, é quando você acabou de treinar ele, ele fala assim, mas isso aqui como que eu vou fazer? É todo dia? Aí ele não entendeu nada, aí eu tenho que voltar a explicar de novo. Porque é todo dia. A gente monta já tendo uma noção do tempo que a gente tem com a criança. Se eu trabalho com a criança só 1 hora, se eu trabalho 2 horas, se eu trabalho 3 horas, eu sei o que eu posso colocar. Né? Se eu tenho um atendimento de 3 horas, eu sei que eu posso separar meia hora para AVD de banho, de se vestir, de se despedir, de arrumar mochila, de arrumar lancheira, é o suficiente. Aí me sobra 2 horas e meia. Aí eu sei que eu posso separar meia hora para ir para o parquinho, para fazer a parte social lá. Aí eu sei que eu posso, entendeu? Então depende do tempo que eu tenho. Se eu tenho só 1 hora, aí eu vou eleger prioridades. Então, aí o que é prioridade para essa criança? Ah, para essa criança, a prioridade, ele é bem cognitivamente, a prioridade é habilidades sociais. Então, vamos focar mais nisso. O que é importante para essa criança de cá? Não, para essa aqui, eu preciso melhorar muito a questão dela de linguagem ou cognitivo, que está muito rebaixado, para ver se melhora outras coisas. Quando a gente tem pouco tempo, a gente trabalha com água focado, tá? Que aí você seleciona objetivos e vai por objetivos. Aí você avisa para a família, em função do tempo que a gente tem, nós vamos trabalhar focado, não vai ser aba abrangente. A gente trabalha focado só nisso. E aí teve aquela evolução, passa para outra. Teve outra evolução, passa para outra. Tá? Mas não é cansativo, você faz tudo de maneira lúdica. Isso aí é tudo brincando. Você tem que fazer brincando. Se você não fizer brincando, não vai fazer. Porque senão vira escola, vira aula. Aí é um saco. Né? Então a gente tem que fazer de modo lúdico. Então não é cansativo. O que é cansativo no atendimento, muitas vezes, é às vezes a pressão da família, é você todo dia estar ali com a mesma criança, né? E tudo assim, isso realmente é cansativo. Mas quando você faz um trabalho bem feito, quando você tem motivação, quando você está motivado aí, que você está bem, a criança gosta de você, as coisas fluem muito bem. Né? E a criança não se cansa. Porque a gente faz intervalos, a gente vai. Por isso que eu falei que às vezes montar na própria salinha de atendimento os cantinhos, o cantinho de senso-percepção ali, do motor fino ali, da mesinha aqui, do brincar aqui, e aí você vai rodando na sala, faz um pouquinho desse, vai para aquele, faz um pouquinho do outro, vem para o outro, sabe? Tem que ter essas quebras no atendimento, viu que a criança está cansando, para, faz alguma coisa, dá uma volta. Então não cansa. Você pode ficar a manhã inteira com a criança que ele não cansa. Desculpa, não estou te ouvindo. Ah, ele só tem inglês. Só inglês.
ativo. Então, assim, quando você pega aqui, ó, olhar com chamado pelo nome, você não tem dúvida de como você vai fazer isso. Gente, tem dúvida sim. Eu lembrei de uma coisa, o óbvio tem que ser dito mesmo. Olhar quando chamado pelo nome, pelo amor de Deus, nunca vocês puxam a criança pelo rosto e fica estralando o dedo na frente dela, tá? Não pode. Tipo assim, Luiz, a Luiz está olhando para lá. Luiz. Isso não pode. Não pode puxar pelo rosto. Luiz, alguém chama vocês assim? Tá? Não pode. Tá? E tenta fazer comigo. E como é que acontece? Ela nem puxa o rosto. Nossa, puxa. Não, pode puxar. Eles fazem assim. Você vai machucar. Você vai machucar. Tá? Quanto mais você tenta puxar, você vai arrancar o pescoço dela. Né? É invasivo, tá? A gente tem crianças que não gostam de toque, tem crianças que têm sensibilidade ao som, a gente não faz isso. Lembra sempre do assentimento, do respeito. Vocês não vão, para tocar uma criança, gente, vocês têm que pedir. Vocês têm que falar, olha, agora eu vou te ensinar a tomar banho. Pode ser nível 3 de esporte, mais 3 não, 4, né? Eu tenho um menino que chegou para trabalhar com a gente, veio de uma outra clínica e chegou e falou para mim que atendia nível 4 lá. Eu falei, desfio só. Apareceu outro. Vai atualizando, né? Às vezes você vai ter que fazer esse ano até, pode ser mais demorado, né? Porque eu vejo que muito profissional usa essa questão do estalar os dedos, puxar. Você pode tocar na criança, mas no braço. Tá? Tipo assim, você tá aí olhando pra lá assim, tocando assim, eu chego na frente do seu rosto. Eu chego, tô falando com você. Tá? Mas você não puxa. Né? E às vezes você chega e já. Mas aí ela tá olhando pra lá e eu chego na frente dela. Tá? Oi, tô falando com você. Né? Oi, você tá vendo? Tá? Então aí a gente chega brincando. Olha pra mim, você acha que é adequado? Ele vira uma dica visual, uma dica verbal, que depois você não tira. Aí a criança só olha quando você fala, olha pra mim. Tá? A gente busca o olhar da criança. E aí você pode usar várias técnicas para buscar o olhar da criança. Você pode usar um óculos daqueles de festa, colorido. Você pode colar um adesivo do personagem que ele gosta aqui no meio da testa. Tá? Você pode usar a bolha de sabão. Você pega a bolha, põe ela aqui na frente dos seus olhos para soprar. Olha, vamos brincar de bolha. E vai olhando. Né? Neurologicamente falando, a pessoa que tem o autismo, quando uma criança, uma pessoa que não tem autismo, olha para alguém, o primeiro lugar para onde o olho da gente direciona é olho a olho e boca, tá? Quando a pessoa tem autismo, isso tem os desenhos da neuroimagem mostrando, fica em brilhosinho assim, onde que o olhar da pessoa está direcionando no outro. Então, quando você tem desenvolvimento neurotípico, você olha o olho e boca. Quando você não tem, você olha, às vezes, um olho, olha primeiro para cá, depois para cá, depois para cá. É a dificuldade de olhar no olho. Então, tudo bem se a criança não consegue olhar muito dentro dos meus olhos, mas ela pode olhar para o centro aqui da sobrancelha, ela pode olhar para a orelha, e isso a gente ensina, tá? Olha, é ruim olhar no olho. Então, ó, você pode olhar aqui, tá? Porque o que é chato? Você tá conversando comigo e eu tá olhando para cá, mesmo que eu te responda, mas eu tô olhando para cá. A gente até faz isso, mas quando a gente está no cotidiano ali, tipo, cozinhando, tal, e conversando com uma pessoa, você faz isso, né? Mas conversando de um para um aqui, você não fica conversando, você fala comigo e eu olhando para lá. Então eu tenho que pelo menos olhar na sua direção. Posso não te olhar nos olhos, eu posso olhar na ponta do seu nariz, na sua orelha, né? Em alguma parte do rosto, tá? E isso a gente ensina para criança também. Traz para perto. Não, e se você ficar assim, João, na hora que você falar João, para qualquer coisa, ele não vai nem te olhar mais. Tá? Então, assim, a gente fala, João, espera 3 segundos, não te olhou? Aí você chega e fala assim, oi, João, tô falando com você, eu encosto aqui, tá? Aí você sabe, outra coisa que funciona bem é trazer a mão, pressão. Quando o olho vai muito pro lado de onde a mão
Então, às vezes você fala assim, oi, João, tudo bem? Traz a mão dele aqui perto, brinca com a mão dele aqui perto do seu rosto. Que aí a mão, ele vai para onde a mão vai e ele olha, tá? Mas nunca puxar pelo rosto. O que você me perguntou que eu fui ali e falei assim? Era isso, de puxar a cabeça. Mas eu fui para lá porque você me perguntou alguma coisa no programa. Ah, tá. Não, eu já respondi. Então, você pergunta que era de pegar aí tópicos, né, e colocar. Uma outra coisa que é muito importante, né, assim, tem uma sequência para a gente ensinar habilidades sociais, tá? Primeira coisa, né, quando eu vou ensinar habilidade social, qual que é a primeira coisa que a pessoa tem que ter na cabeça de vocês? O que vocês acham que é para trabalhar com socioemocional? As próprias. Né? Então, ele tem que ter consciência de si. Ele tem que saber primeiro o que são as emoções e como que essas emoções se manifestam no próprio corpinho dele, tá? Então, a gente sempre começa um treino de habilidades sociais, emocionais, ensinando as emoções, tá? Então, a gente vai ensinar o que é a tristeza, o que é a alegria, o que é a raiva. Começa com as básicas, as primeiras, tá? Aí depois que estiver aprendido as primeiras, aí a gente vai começar com as complexas, que são o casamento, né? Então, ciúme é o medo com amor, né? O medo de perder algo que você ama. Saudade é a tristeza com amor, tristeza de estar longe daquilo que você ama. Então, assim, a gente ensina as básicas primeiro, depois ensina as complexas, né? Depois a gente entra com empatia, vai trabalhando empatia, a gente trabalha a teoria da mente, né? O que é a teoria da mente? Eu olhar para ela e falar, cara, ela tá triste, eu acho que é porque tal coisa assim. Acho que é porque eu falei aquele negócio, ela tá diferente comigo. É você tentar entender o que está na cabeça, ler o que está na cabeça do outro. Tá? Então, existe uma sequência, sim, uma lógica no desenvolvimento de habilidades sociais. A gente não chega lá e, vou desenvolver habilidade aqui do nada. Não. Começa das emoções, reconhecimento da emoção em si. Depois que reconhecer a emoção em si, reconhecimento da emoção do outro, tá? Aí a gente vai passando para as outras coisas, de emoções mais complexas. E dentro de emoção, a gente tem que ensinar o que é a emoção, como ela se manifesta no nosso corpo, qual que é a função positiva dela e qual que é o excesso dela, o que causa o excesso dela. E como que a gente vai se reorganizar, se reequilibrar novamente, tá? Todo mundo usa o termo de autorregulação, tem algumas pessoas que não gostam muito, outros usam, tá tudo bem usar autorregulação, mas é porque fica parecendo que você está desajustado, né, e precisa de um parafuso apertar ali, né, e não é bem assim, porque a gente tem mesmo que sentir todas as emoções, né, só que a gente precisa saber voltar para o equilíbrio de novo. Para isso, gente, tem técnicas mil. Eu ficaria aqui mais um outro workshop de um dia inteiro falando de como trabalhar habilidades, essas emoções, essas coisas todas, tá? Mas tem muito material. Aí, passado disso, das emoções, de empatia, né? Você trabalhar, aí você começa a trabalhar assertividade, trabalha, que são coisas muito importantes, não é muito importante na vida a gente saber se posicionar, né? Aí a gente vai escolhendo as habilidades sociais que tem, habilidade de civilidade, habilidade de resolução de problemas, né? E aí, para cada treino, para cada sessão, você prepara um tópico. Então, aprendeu emoções, aprendeu empatia, aprendeu assertividade, vamos aprender resolução de problemas? E aí que problemas a gente vai escolher? Os probleminhas que acontecem na vida da criança, os probleminhas que acontecem na escola, probleminhas do cotidiano, né, de comportamento adaptativo, do tipo, tá saindo fumaça lá na tomada, eu tenho que correr, avisar a mamãe, se a mamãe não pode, tem que sair pra fora, avisar alguém, se já tem idade para chamar o bombeiro, se tá pegando fogo, entendeu? Então, a gente tem que ensinar resolução de problema, né? Então, assim, é uma lista vasta de habilidades sociais. Quem trabalha habilidades sociais, que são nomes da literatura para vocês estudarem? Vicente Cabral, Zila Delprete, tá? Renato Caminha, a ex-mulher dele, Marina Guzmão. Tem vários livrinhos dela, né? Da Marina. Tem. Eles têm uns baralhos TRI, umas coisas bacanas que eles fizeram de recurso lúdico para trabalhar essas emoções, né? Vicente Cabalo.
Zilda Delprete. Foi minha professora, tive a honra. Zilda Delprete. Marina Guzmão, Renato Caminha. Eles têm muitos materiais, protocolos desenvolvidos, baralhos. Eles têm bastante. A Zilda tem muitos livros para desenvolvimento de habilidades sociais, desde de pequenininho, menorzinho, até vida adulta. Tem testes para mensurar, né? Ela tem uma linha bem completa. E aí a gente vai formando esse treino, esse desenvolvimento dessas habilidades, mas em paralelo é muito importante que se tenha essa coisa do social. Eu gosto muito de ir para a rua com os meninos. Eu gosto que os meninos vão, eles vão para a rua. Às vezes teve um menino recentemente que muito bem de situação, e aí ele reclamava de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Que o pai não levava, que o pai não buscava, que o pai isso, o pai aquilo, tal, tal. Aí teve um dia que o pai não estava lá, e era o dia da saída, e ele queria muito sair. Falei, é hoje, né? Oportunidade. Falei, ó, ele me ligou, né? Ah, meu pai não tá aqui, como é que a gente vai fazer? Falei, ó, a única solução que tem, descer de ônibus. Tá tudo bem? Se descer com o Henrique? Ah, tá, então eu vou. Foi, aí ele amou, né? Ir de ônibus, mas num desajuste, entrou um cara tonto, falando besteira lá, e ele puxando assunto com o cara justo com ele. Aí é aí que acontece a oportunidade. De a gente falar, olha, você tá vendo que ele não tá muito bem? Ele não parece estar drogado, bêbado, alguma coisa? Então, é uma pessoa para você conversar. Né? Então, aí foi muito rico esse dia que ele saiu. Mas aí depois voltei e falou assim, ó, é legal, mas eu acho que todo dia não ia ser bom, não. Legal, acho que todo dia não ia ser bom, não. Então, assim, eles aprendem muita coisa, sabe? Aí desceram lá no Tubal Vilela para ir no museu que tem lá por perto, e ir na Americana, que ele queria conhecer a Americana, que ele nunca tinha entrado. E aí a cigana parou ele, que queria ler a mão dele. Né? Então, assim, aconteceu de tudo. Tô numa saída que você vai para uma coisa que ele queria ir na Americana e no museu. Aí aconteceu 200 coisas. Ele quis entrar na Riachuelo e ver como que era uma loja simples. E eles não têm filtro, não. Eles falam assim, eu quero ir ali conhecer uma loja comum. Que carro que é o seu? É um HB20. Nossa, mas é ruim. Hã? A Evelyn atendia um que o passeio dele era andar o final de semana dele era andar de jet ski, essas coisas, né? Aí ela falou, o que você vai fazer esse fim de semana? Aí ele falou pra ela, falou assim, você tem piscina na sua casa? Aí ela chegou pra supervisão e falou pra mim assim, nossa, eu tô me sentindo. Então, assim, eles não têm filtro, não, sabe? Tanto para falar o que pensa, assim, quanto com as esquisitices. Né? O que eu falo esquisitice? Não é com preconceito que eu falo esquisitice, mas, por exemplo, às vezes tem um hiperfoco. Tinha um que tinha um hiperfoco de saber a data de fabricação do assento sanitário das casas. Ele sabia as marcas, modelos, de acordo com cada ano. O que mudou, passou de redondo para quadrado, tal. E aí eu chegava na casa, falava, oi, tudo bem, tia, tal, de que ano que é seu vaso? Entendeu? Aí pensa, né? Aí às vezes as pessoas falam, mas quando vocês ensinam isso, vocês não estão tentando enquadrar eles no mundo, não tinha que aceitar eles. Tá, a gente precisa pelo menos fazer com que as pessoas não fiquem rindo. Qual que é a graça também da vida de a pessoa ficar rindo da gente? Né? Porque as pessoas, elas riem, elas vão criticar, elas vão falar. A gente aqui ri porque a gente está contando uma forma de elucidar um caso, mas pensa quem convive com essa pessoa, todo dia perguntar a data do vaso. Entendeu? Não é. Então, tudo aquilo que a gente pensa e fala, eu faço isso, alguém faz isso comigo, é algo que a gente, se é não, é algo que a gente tem que tentar ajustar. Eu tinha uma criança que a sala levantava e fazia fila para abraçar ele. Que dia que alguém fez fila para te abraçar? Nunca, gente. Em lugar nenhum ninguém vai ser para abraçar a gente se não for dia do seu casamento, da sua formatura, né? Então, olha lá, né? Então, assim, aí a gente tem que fazer esses ajustes no ambiente e com a criança, de entender, não é assim. A gente não abraça toda hora. Aí ele usava isso como fuga de demanda, né? A gente tinha uma tarefa difícil, ele levantava, abraço. Aí todo mundo levantava da mesinha. Olha, tem lógica uma coisa dessa? Né? Vê se pode. Então, assim, a gente tem que olhar essas coisas sociais com esse olhar de isso é comum de acontecer? Eu vejo isso acontecer na vida? Vejo. Beleza. Não preciso mexer. Mas não, eu não vejo isso acontecer. Isso é muito estranho. Se fosse comigo, né?
ia ser estranho. Então aí a gente precisa ensinar uma outra forma, né? Uma forma mais ajustada socialmente falando, tá? A gente tem a questão do hiperfoco, né? Que às vezes eles querem falar só daqui, só daqui, só daqui, só daqui, só daqui, né? E isso é cansativo para quem convive, para os colegas, aí os colegas começam a afastar. Então a gente começa a ensinar a linguagem não verbal, né? A gente começa a ensinar na vida real ali. Aí está ali falando, falando, os colegas já começam a sair, começam a baixar a cabeça, aí a gente chega e fala assim, vem cá, você viu o que você estava falando? Ah, você estava falando do assunto tal que você gosta muito, né? Você acha muito legal, não acha? Acha. Pois é, mas você viu que fulano já baixou a cabeça, fulano já saiu para lá e agora estamos só nós dois? Né? Será que eles estavam gostando desse assunto? Ah, acho que eles gostam. Mas quantas vezes você já falou desse assunto para eles? Será que eles já não estão cansados? Você viu? Ó, ele parou de te olhar, ele parou de fazer assim com a cabeça e os todos já foram embora. Agora tá só nós dois. Então vamos tentar conversar outro assunto, né? Então, às vezes, na terapia, quando a criança começa a falar, a gente finge que está dando sono. Aí você fala, ô, tia, você está dormindo? Você fala, ai, nossa, mas é porque eu acho que eu já escutei essa história tantas vezes. Eu queria conversar com você outra coisa. Sabe? Igual uma criança falaria, às vezes. Então, a gente, enquanto terapeuta, na hora você tem que assumir um papel de o cérebro dividido, né? Ter a maturidade do adulto sabendo o que está fazendo, mas fingir que você é ali como se fosse uma criança para ele poder perceber em você, você notou que eu tô assim sonolenta, que eu tô com o olho baixo, que eu até parei de falar as coisas, é porque tá cansativo, né? Então, quando as pessoas fazem assim, a gente precisa mudar o assunto. E aí você dá o recurso para a pessoa, para criança. O cientista do foco dele é o sono. Ele sabe tudo do sono. Só que eu estou fazendo atividades criativas para ele desenvolver algumas coordenações que a gente não tem, e tudo que transforma no Sonic. Eu entreguei um desenho da Mônica, ele fez a Mônica virar um Sonic. Eu trouxe o Pikachu, ele fez o Pikachu virar um Sonic. Será que seria interessante, às vezes, eu já colocar ele no social com uma criança que não gosta do Sonic? Porque eu tenho um paciente que detesta Sonic e qualquer coisa que tem a ver com jogo. E Não, essa não expressão precisa, social para esses não dois? precisa ser assim. Aí é totalmente choque, né? Não, Os mas será que dois. tipo, seria muito extremo fazer isso? Será que seria melhor Eu eu acho que aí eu acho que é muito para os dois, Aham. tá? Ao invés de você já levar um outro personagem para ele, já que ele é um Sonic, você leva o Sonic, mas aí você leva outro para você. E aí você brinca com ele com o Sonic e você é a Mônica. Aham. Ah, mas o Sonic, o amigo do Sonic, não é a Mônica. Eu falando, não, mas eu quero ser a Mônica e a Mônica vai entrar na brincadeira. Vamos lá, vamos brincar juntos. Você é o Sonic, eu sou a Mônica. Aí você começa a trazer novos personagens pra brincadeira, aí você começa a trazer um helicóptero, aí já tem o piloto, aí o Sonic é o piloto, depois já tem outra pessoa junto com o Sonic lá de piloto, até o Sonic ir ficando mais escondido, sabe? E aí ele vai ampliando o repertório. Mas se você chegar contestando o foco dele, não vai dar certo. Tá? Você tem que partir do dele e ampliar. Você vai partir do dele e ampliar. E o Sonic ainda está adequado para a idade dele. Eu conheci um menino que o foco dele era barata. E ele só desenhava barata, era a festa das baratas, era a casa das baratas, era isso das baratas. Aí teve que fazer o quê? Desenhar a barata, começar da casa da barata, mas aí a barata tinha uma mãe, aí a mãe já não era uma barata, a mãe já era uma bonequinha, aí já era o carro e tal. Aí vai ampliando o repertório, a hora que é que você vê, você consegue tirar. Ele gosta muito de brincar desenhando. Será que às vezes a gente faz isso? Não, você vai desenhar o Sonic, eu vou desenhar, sei lá, a prima do Sonic. Não, vamos combinar assim? Gente, você vai fazer o seu desenho, eu vou fazer o meu, depois eu vou colorir o seu e você vai colorir o meu. Tá. Aí ele vai ter que colorir uma coisa que não é o Sonic. Então já começou a variar um pouquinho, entendeu? Tem que ser, às vezes quando é muito rígido, você tem que ir com mais sutileza, porque senão aí a criança se desorganiza muito e você perde ela no atendimento. Tá? Mas tem que ampliar esse repertório, tem que ir trazendo novos ingredientes, novos elementos para a história para variar. Aí depois você começa a fazer um combinado, tipo, olha, vamos fazer assim, hoje a gente vai fazer 2 desenhos. O primeiro vai ser um que eu escolher e o outro é um que você escolher. Aí você escolhe para ele desenhar que seja uma bola, algo fácil, só para ele fazer e você ter como reforçar esse comportamento dele. E aí você vai reforçar o comportamento dele, não vai ser de desenhar ou de ter desenhado uma bola bonita. Você vai reforçar o comportamento dele de ter desenhado uma coisa que você pediu, entendeu? Porque aí ele vai aumentar o número de vezes que ele vai fazer coisas que você pede. Então aí na hora que ele acabou, você falou, eu quero que você desenhe para mim uma bola ou uma estrela de Natal, uma coisa simples. Aí ele acabou de fazer assim, nossa,
Bacana, você fez o que eu te pedi, que legal. Você está reforçando o segmento de instrução dele, de fazer o que você pediu, e não de ter desenhado uma estrela, tá? Por quê? Porque aí na hora que você pedir para ele desenhar abóbora, carro, menino, a tendência dele desenhar o que você pediu, porque você ficou feliz, é maior. A chance de ele fazer o que você quer, tá? Aí entra lá os princípios, tá? De reforço. Quantas horas são? 15 para meio-dia, a gente tem 15 minutos, né? Se, igual eu falei para vocês, se for para falar aqui de trem de habilidades sociais, a gente fica outro módulo inteiro e ainda não dá, né? A gente tem que estar estudando. Esses autores que eu falei para vocês são fontes, né, de conhecimento, o que tem de melhor, tá? Tanto aqui no Brasil, a Zilda, quanto Vicente Caballo, no mundo inteiro, né? Então, assim, estudem, tá? Compra material, estuda, tendo oportunidade de participar de congressos, de simpósios, né, do assunto, participe. A Zilda tem muitos simpósios, muitas semanas de curso gratuito, né, pelo Instagram. Então, tem muita coisa para vocês participarem e estudarem, tá? Mas o importante é, sempre ter em vista o que é déficit da criança, o que é excesso de comportamento da criança, tanto em qualquer área, na habilidade social, tudo, para você montar um programa dentro do que é importante para a criança, tá? Aí montou o programa dentro do que é importante para a criança, daí para frente a criatividade. Aí é saber como fazer isso de forma mais lúdica, como fazer isso no ambiente social, como orientar a família para fazer isso quando vocês não estão perto, tá? Aí tem que ter bastante ideias. E essas ideias, elas vão acontecendo à medida que a gente vai exercitando o cérebro da gente, tá? No começo a gente não tem ideia nenhuma, mas hoje as meninas sabem como que é, né? Às vezes a gente tá na supervisão, ai, mas ele como vai trabalhar tal coisa? Aí eu já falo, faz assim, brincadeira assim, às vezes no grupo, né? Faz de tal jeito, risca no chão não sei o quê, faz não sei o quê. A gente vem um monte de ideias quando você começa a exercitar, né? E quando você tem a teoria dentro da cabeça. Então aí é mais fácil, tá? Então é estudar, 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 tá? Vocês têm alguma dúvida de tudo? Vocês querem fazer alguma pergunta? Gostaria que vocês também colocassem, tipo assim, eu já sei das minhas falhas, tá? Mas vocês podem reforçar, né? De falta de organização, devia ter preparado os slides para vocês irem copiando alguma coisa, né? Mas eu não consegui realmente. Mas se às vezes for alguma coisa que eu não expliquei bem, ou que vocês não entenderam de acordo com o que eu expliquei, vocês podem me ligar, podem me chamar, podem anotar meu número, mandar mensagem, eu esclareço, tá? Eu vou disponibilizar para o Daniel algumas coisas para ele colocar no Drive para vocês. E vou preparar um workshop bem bacana para gente, englobando essas questões de relembrar os princípios comportamentais mais importantes, montar o programa, fazer uma análise funcional, tá? Fazer um PIC, essa parte mais de montar as coisas, de criar esses documentos que vocês têm que saber, tá? Hã? Responda. Às vezes eu não vejo muito, tipo assim, não, vejo diário, mas às vezes eu não vejo na hora, né? Mas à noite é a hora que todo mundo dorme, é o meu momento. Então, às vezes vai chegar uma resposta nos bip lá, perto da meia-noite, mas eu respondo, tá? E aí vocês podem me chamar, podem me pedir ajuda, esclarecimento, tá, Daniel? Estou à disposição, viu? E o que vocês precisarem, se precisarem de mim em algum outro momento também, eu estou à disposição de vocês, tá? Eu gosto de falar, eu gosto de ensinar. Passa o WhatsApp pra gente, então também vai Três. ser fácil, né? Olha, tem mais coragem que eu. Não, gente, Eu sei que você tá querendo no WhatsApp, né? eu sou tranquila demais. Não precisa ter, comigo vocês não precisam ter vergonha de falar. 3 semanas? Ela vai mandar. Tá? Você trabalha com supervisão, monitoramento? Supervisão assim, individualizada hoje, não. Não. Talvez eu vá fazer parte de um momento de supervisão com vocês, aqui pela pós. O Daniel vai ver se me aceita. Não, já está aceitado. Já. É porque, na verdade, Não tem esse ele tempo. começa no primeiro estágio, né? E aí ela vai ser uma das orientadoras para casa que leva para a escola. Né? Então, aí vocês têm que ver a agenda de vocês, tem que cuidar da agenda aqui. É para falar com a gente. Isso. E assim, a minha supervisão, quando eu estiver fazendo supervisão aqui para vocês, vai ter que ser sábado. Porque durante a semana o meu tempo é da clínica. E eu estava explicando para o Daniel, como eu tenho
vaga, né? Aí eu chego e falo, olha, eu vou pegar a sexta-feira, não vou trabalhar porque eu vou dar supervisão, tal, então aí a gente vai ter que combinar. E aí, o que vocês tiverem de dúvida, pode mandar no WhatsApp, pode perguntar, pode mandar no Instagram, tá? Meu Instagram, ele é quase que fantasma, né? Mas, assim, é porque eu não sou muito de postar coisas. Eu gosto mesmo é de seguir as páginas. Então, eu tenho Instagram para seguir as pessoas que eu gosto, os trabalhos que eu gosto, ver os congressos que tem na área, né? Então, assim, conteúdo lá vocês não vão ver muito, não. Porque, primeiro, eu não sei fazer. Segundo, eu não tenho quem faça, né? Então, é meio parado lá. Mas eu posso compartilhar com vocês. Eu passo para a Evelyn, ela joga lá no grupo, as páginas que eu sigo de análise do comportamento, de habilidades sociais, que são sérias, que vocês podem seguir com confiança, tá? Vocês não vão estar fazendo coisa errada, tá bom? Nancy, é isso, tá? Muito obrigada. Obrigada. Vocês são uma turma bem participativa, tá? Eu gostei muito de estar aqui com vocês, né? Às vezes tem lugares que a gente vai falar que ninguém fala nada, e a gente fica falando sozinho, né? Aí acaba rápido demais, que eu falo depressa, aí acabou, tá? Mas é muito bom ter uma turma